pessoal, hoje o Ministro dos Negócios Estrangeiros daqui da Alemanha, o Robert Habeck, que é o Vice-Primeiro-Ministro também, que é dos Verdes, veio acusar a Ucrânia de uma certa ingratidão. Vamos lá ver como é que ele disse na realidade. Descreveu hoje a rejeição por parte das autoridades ucranianas da visita do presidente Frank-Walter Steinmeier a Kiev, que suscitou controvérsia no país europeu como um erro diplomático. Foi com estas palavras que ele se referiu à recusa de Zelensky em receber o primeiro-ministro da República Federal da Alemanha na terça-feira, porque este tinha demonstrado a sua vontade em viajar a Kiev, ainda por cima que é uma zona pronto, é complicada, agora já não está cercada, é mais, está mais salvaguardada do ponto de vista militar, e então têm viajado alguns dirigentes europeus, teve lá a von der Leyen, teve lá também o Boris Johnson. De toda a forma, o Steinmeier ia viajar juntamente com uma delegação dos países bálticos, da Polónia, Lituânia, Letónia e Estónia, mas o presidente ucraniano Zelensky disse: não, o alemão não vem, não estou disposto a me encontrar com ele, o que foi visto como uma falta de educação, uma falta de diplomacia e suscitou incompreensão da parte de Berlim. Então ontem o governo alemão demonstrou-se surpreendido e argumentou que o presidente da República tinha tomado uma posição muito clara e inequívoca do lado da Ucrânia, pelo qual não havia razão para que Kiev estivesse enfrentada pessoalmente ao Steinmeier, ao presidente da Alemanha, e ter rejeitado esta visita, que seria uma visita para escalar, ao fim e ao cabo, porque foi o que estes países dos países bálticos foram lá fazer, dar apoio para continuar uma guerra que, a meu ver, não tem sentido. De toda a forma, já sabemos que aqui da parte ucraniana há esta coisa de pedir constantemente armas e mais armas, é a única coisa que pedem, e parece que a Alemanha chegou a um ponto em que também não é que não só não queira, como também já vê que está sendo, e o julgo, só posso aferir de que os alemães estão entendendo que aqui há um julgo de chantagem por parte do regime do Zelensky em Kiev, que vai e viaja para um país e viaja ao outro e começa a não ser levado a sério. Ele esteve em Espanha, isto é tudo por videoconferência. Houve uma videoconferência no Parlamento Espanhol. Aqui foi dado uma pompa a todos os partidos, todos de pé, toda a gente de pé, a bater palmas, mas isso na Itália, por exemplo, que depende mais da Rússia a nível de energia, já foi visto de outra forma, e isto eu acho que foi no Senado. Um terço dos senadores saíram. E isto, claro, isto não passa na imprensa, ou vemos aqui um pouco perdido na informação, nesta informação massiva que se brinda sobre estes assuntos, mas aí a coisa já foi diferente. Em Itália a percepção já foi como estamos aqui a jogar a indústria da Itália, estamos a jogar aqui o nosso futuro, o nosso desenvolvimento por causa de um ator que agora é presidente de um país que não sequer é da União Europeia, que tem guerra contra um país do qual fazia parte, que tem lá aqueles problemas deles. Isto não faz muito sentido parar o nosso país e toda a Europa por causa desse tema, e então já houve ali uma reação grande por uma parte importante dos políticos italianos. Em Atenas também há uma percepção muito diferente, mas também ali em Atenas a Grécia já entra numa esfera que é diferente, é uma esfera muito próxima à Sérvia, à Rússia, pela questão também ortodoxa, e ali, por exemplo, todas as sondagens, um terço da população tem uma percepção deste conflito, que é a percepção que eu tenho desde o início.
É condenável a situação, a invasão e esta operação militar, mas é entendível, ou seja, há um contexto que não se pode passar por cima. E um terço da população na Grécia hum, tem esta mesma percepção e pelo qual diz que aqui o objetivo deve ser desescalar e acabar com o conflito. Ao contrário do que tudo a Europa tem feito, todos os outros países, incluindo a Espanha, a Alemanha, não esquecer que estes países são importantes fabricantes de armas que têm ganho, que são lobbies importantes nos seus governos e que têm ganho com isto. O governo na Grécia é um governo, desde o Mitsotakis, é um governo da neodemocracia, ou seja, dos democratas cristãos, que seria o mais parecido ao PSD em Portugal, uma coisa assim um bocado mais parecido também entre a democracia cristã e PSD, que tem uma tradição atlantista, mas que agora começa tem muitos problemas a Grécia. A Grécia pagou a sua dívida com o FMI só a semana passada ou há 2 semanas, mas agora está com problemas graves de hiperinflação por causa desta história toda do Covid, não é? Portanto, há uma grande instabilidade social na Grécia. E este tema da Ucrânia podia passar factura ao governo se ele insiste numa escalada contra um país que é visto pela maioria da população como um país irmão. Aliás, os dois países são irmãos, tanto a Ucrânia como a Rússia, mas principalmente a Rússia, não é? Pelo qual este Zelensky esteve também no Parlamento, e por videoconferência no Parlamento grego, e ainda por cima fez o disparate de levar para falar também um membro grego do batalhão Azov, ou seja, um neonazi, um tipo ainda por cima sem modos nenhuns, e isto foi escandaloso no país, no próprio Parlamento. Então a Europa está numa situação em que eu não sei se não há aqui uma viragem na percepção dos europeus, não só em relação ao tema da energia, que é importantíssima para a Europa, como em relação ao Zelensky e a esta chantagem que ele tem feito de implicar a Europa. Vamos lá ver, este senhor já apelou praticamente a uma terceira guerra mundial para salvar aquilo que ele diz ser o seu país, mas ele não está fazendo nada para salvar o seu país, bem pelo contrário, ele meteu o seu país num problema gravíssimo há anos. Que está neste problema, ele entrou há 3 anos e foi ele que meteu o problema quando veio com a história de entrar na NATO e de produzir armas nucleares. Portanto, o que ele quer salvar é a sua carreira política, a bem entender a sua carreira de ator, e para isso querem implicar a Europa e o mundo nisto. Eu acho que é tempo de pôr aqui uma pedra neste tema e dizer, senhor, saia, porque, ou então os europeus não alinharem mais nesta loucura, porque isto já entrou numa situação que pode fugir das mãos. Então aqui neste eu julgo que aqui este desentendimento entre a Alemanha e a Ucrânia vem nesse sentido, porque o Ministro dos Negócios Estrangeiros, o Robert Habeck, disse que isto foi um erro diplomático da parte da Ucrânia e que esta rejeição não pode ser, tem que ser revista rapidamente. E aqui ele diz uma coisa interessante, este dos verdes, que a Alemanha tem feito este jogo, que tem escalado, infelizmente. Mas desta vez ele disse que agora o que é preciso é rapidamente arranjar uma resolução do problema e não agravá-lo. Alô? É isso que estamos a pedir há mais de um mês, não é? E parece que desta vez os alemães começam a dar-se conta de alguma coisa, de que esta não é a via, de que isto não nos vai levar a lado nenhum, bem pelo contrário, pode nos levar até um caminho sem saída. Isto feito na sequência de que, no princípio do mês, o embaixador da Ucrânia aqui em Berlim, este Melnik, tinha criticado severamente o Presidente da República Alemã, o Steinmeier, porque ele acusava-o, outra vez, falta de diplomacia, não é?
Ele dizia o mesmo aqui, entre aspas. Para Steinmeier, a relação com a Rússia foi e continua a ser fundamental, mesmo sagrada, não importa o quê. Mesmo a guerra da agressão não desempenha um papel nisto, disse ele. Isto é o mesmo ministro que há cerca de um ano, mais ou menos, e falei aqui, vejam cá em cima, tinha vindo para a imprensa, julgo que para o Bild, dizer que a Ucrânia queria produzir armas nucleares. E então é um tipo que de vez em quando aparece na imprensa, porque está muito ligado com a história, a Ucrânia, a Alemanha, a Rússia, toda esta zona aqui, leste da Europa. E ele veio criticar o Steinmeier de ser um pró-russo. Quando, na realidade, aquilo que eu me recordo de ter lido, o Presidente da República tinha falado somente aquilo que qualquer pessoa que tenha uma resta de razão diria, que é de tentar arranjar uma solução pacífica e desescalar. No entanto, este embaixador acusou-o de ser pró-russo e de não ter sensibilidade nenhuma em relação a esta agressão, baseado na história, porque o Steinmeier tinha sido, entre 99 e 2005, tinha sido chefe da chancelaria, chefe do primeiro-ministro, na altura era o Gerhard Schröder, e depois mais tarde fui ministro dos negócios estrangeiros no governo ainda Gerhard Schröder, entre 2005 e 2009, e depois de 2013 a 2014, 2013 a 2017, no governo da Frau Merkel, com os socialistas. Antecedeu o Heiko Maas, tinha sido nessa altura da Síria e tudo mais, ele era o primeiro-ministro, negócios estrangeiros. E então ele apontou o dedo, este embaixador apontou o dedo, acusando-o de ser pró-russo, por se ter apegado ao tema do Nord Stream 2. Nesta sequência destas acusações, que foram há 2 semanas, ou isso assim, mais ou menos, o Steinmeier saiu na imprensa a se desculpar e a dizer que foi um grande erro se terem apegado tanto ao Nord Stream 2, o que é um grande disparate, porque ele não tem nada que se desculpar disso. Porque se a Alemanha manteve um crescimento económico que manteve durante os últimos anos, e foi por causa que importava energia de qualidade, rápida e barata da Rússia. E o Nord Stream 2 vinha nessa sequência e era com a ideia de continuar no crescimento industrial que estava previsto. Portanto, aqui não há nenhuma ingenuidade da Alemanha. Aqui há interesses da Alemanha que agora foram sacrificados depois das sanções e que agora abre um período de incerteza para o futuro. De qual será o destino da Alemanha, terá que voltar a construir centrais nucleares, se vai voltar ao carvão ou se vai depender exclusivamente das fontes de gás do Qatar, da Noruega, dos Estados Unidos, de LNG, que em todo o caso são muito mais caros e não vão dar abasto à indústria e aos níveis de industrialização e de crescimento económico que tinham. Portanto, aqui são interesses que a Alemanha abdicou em prejuízo da sua população e da sua indústria, em prol de uma relação transatlântica, porque isto foi feito na altura, quando o tema do Nord Stream 2 ter sido acabado, ou ter sido suspenso, porque ele está terminado fisicamente, pode entrar em funcionamento a qualquer momento, portanto ele está suspenso. Isto foi uma decisão tomada do outro lado do Atlântico, foi tomada desde Washington, e isto foi claramente visto há cerca de 2 meses, 1 mês e meio, quando o Olaf Scholz foi a Washington, e quando lhe perguntaram sobre o Nord Stream 2, o Joe Biden faz assim uma cara e responde por ele. E diz, se a Rússia invade a Ucrânia, acabou-se o Nord Stream 2. E isto aqui é o chefe a mandar. E aqui vemos
o anão geopolítico que é a Alemanha nesta relação transatlântica, nesta relação toda de geopolítica mundial, porque o motor da Europa, económico da Europa, está absolutamente na mão dos interesses dos Estados Unidos, neste caso um pequeno lobby, que é o lobby da energia, mas que está inserido em todo aquele deep state e todo o plano que eles têm. Desta forma, hoje, o presidente Putin da Rússia encontrou-se numa reunião com industriais do sector da energia do país e depois de uma pequena entrevista para a imprensa a dizer que a Alemanha, a Europa, vai ter que desfazer-se da ideia de lá da agenda verde e da energia limpa e todo aquele ecologismo que pronto, prescindir de toda esta agenda, que é a Agenda 2030, porque não vai ter energia. E é muito provavelmente isso que se vai passar. Bom, isto é no campo energético, no campo diplomático, que tem a ver com a Alemanha, as relações com a Alemanha, a Ucrânia e a Rússia. E nas suas implicações que tem, de industriais e económicas, porque a energia foi um dos grandes fatores da industrialização da Alemanha, e esta energia vinha, em grande parte, na sua maior parte, estas fontes de energia, pelo menos a de gás e a de carvão e a de petróleo, grande parte vinha da Rússia. E a partir de agora não se pode contar com isto, pelo menos enquanto estas coisas estiverem nesta situação. Mas eu julgo que aqui esta acusação hoje do Robert Habeck a Zelensky, julgo que alguma coisa deve ter de que os alemães estão entrando na realpolitik. Pode ser isso. Ou posso estar enganado e vão continuar na mesma senda. Esta senda não nos vai levar a lado nenhum. Porque ali ontem tanto a Suécia como a Finlândia já vieram dizer que querem entrar na NATO. E isto aqui é que eu acho muito estranho, o procedimento que está tendo isto. O vice-primeiro-ministro, presidente do Conselho de Segurança da Rússia, deixou na quinta-feira um aviso à Finlândia e à Suécia. Bom, estamos a falar aqui de um tweet, porque não é tweet, no Telegram do Dmitry Medvedev, que é um tipo que tem agora aparecido muito aí Claro, ele faz parte aqui que é o vice-presidente do Conselho de Segurança, foi presidente da República também, durante 4 anos, e foi primeiro-ministro, e é um economista que está muito empenhado, ou seja, ele que era tido da ala liberal, seria daqueles primeiros que poderíamos dizer, quando a coisa vai sair e vai viver para os Estados Unidos. Não, está feito aqui muito mais papista que o Papa, diria. Mais ultra do que o próprio Putin, e tem saído muito aí na imprensa e tem falado muito sobre estes temas, e hoje veio a fazer uma acusação de que esta jogada da Finlândia e da Suécia de entrarem para a NATO não é muito inteligente. Já o presidente Putin também tinha feito saber que não é, mas eu acho que qualquer pessoa com bom senso diria o mesmo, não é? E aqui ele até diz lá no seu Telegram que talvez o mundo ainda esteja mais seguro, entre aspas, mais seguro em breve, neste verão. Ou seja, vai ser um verão quente nestes temas geopolíticos, porque uma entrada da Finlândia e da Suécia, a Finlândia diz que parece que vai abrir um debate no país. Mas isto não é uma coisa só da Finlândia. E aí é que está aqui o problema. E isto é o que tem a ver connosco, portugueses. Eu acho que qualquer português, qualquer europeu, qualquer pessoa que faça parte, que seja da nacionalidade de um país que esteja dentro deste bloco, deve manifestar a sua preocupação e até mesmo a sua contraposição em relação ao que está a passar. Eu, como português, digo, eu acho péssima ideia de que a Finlândia ou a Suécia entrem numa aliança da qual Portugal faz parte, porque isto tem implicações diretas para o nosso país. E isto não pode ser visto de ânimo leve, assim, nem ser ter tomadas estas posições de entrar numa aliança militar com ânimo leve. Estamos a falar de 2 países, um dos quais, a Finlândia, que tem uma fronteira de 1300 km com a Rússia. Portanto, isto trata-se, obviamente, de uma provocação mais da NATO, ou de quem está por trás da NATO, impulsionando os ucranianos para
este jogo perigoso, como fizeram com a Ucrânia, e não é do interesse de Portugal, porque Portugal hoje em dia é um país que já não está tão seguro como era há 5 anos atrás, ou há 2 anos, ou há meio ano atrás. Porquê? Porque hoje em dia Portugal é considerado um país inimigo pela Federação Russa. Tu não queres ser inimigo de um país que é a maior potência de armas nucleares do mundo. Eu acho que isso é normal, é natural e deve nos preocupar a todos, porque aqui não há nenhuma. Isto não nos acerca de nada da paz, não é? Isto aqui só aproxima-nos de potenciais perigos que ninguém quer. E este Medvedev disse que a partir do momento que eles entrem na NATO, vão ser considerados também países inimigos, como são os outros países inimigos da NATO. Porque a NATO está tentando aproximar-se de cada vez mais das fronteiras da Rússia e a Rússia não faz. Isto não tem graça nenhuma para a Rússia que queria. Ali estava em negociações com os países do Báltico para desnuclearizar a região e agora, quer dizer, esta movimentação o que vai fazer é nuclearizar mais, estender até os outros países ali uma, uma zona de confronto, pelo menos latente, pelo qual a Rússia, e o Medvedev disse, terá que se refortalecer ali na zona. Ali em cima tu tens uma cidade que é Murmansk, e ali há bases, mas vão ter que reforçar a sua, as suas fronteiras, porque estamos aqui a falar que vai ser a maior fronteira do lado ocidental da Rússia, passará a ter agora um país da NATO com o qual faz fronteira. Isto não é brincadeira. Estas coisas não podem ser feitas nem vistas de ânimo leve naquilo que tem a ver connosco. Do nosso facto de sermos portugueses devia-nos de preocupar e nós devíamos de exigir aos nossos governantes. Este ano daqui a 2 meses ou 3, em junho ou julho, há uma cimeira da NATO em Madrid. E acho que nessa altura tem que ser. Os outros membros devem exigir de que a NATO não se estenda, porque na realidade isto é mais uma extensão da NATO para leste. Apesar destes países não terem feito parte do bloco soviético, um deles era os dois eram membros. Membros não, são ambos da União Europeia, mas são neutrais e estão ali, estão na parte leste, estão na fronteira. Um deles faz fronteira com a Rússia, na sua fronteira oeste. É mais uma extensão da NATO. Para quem tem dúvidas de que a NATO é o braço armado de um sistema tentacular e que vai crescendo e vai se estendendo e vai se aproximando do país, porque representa os países que estão em falência técnica. São países que fazem parte do sistema que faliu, o sistema capitalista que não prospera, que precisa de fontes de energia, precisa de fontes de riqueza. E imaginem qual é o país com maiores fontes de riqueza do mundo. Numa altura em que já se toma como assente que a economia no futuro não será especulativa, mas que terá as commodities, as matérias-primas, como a base de fiduciária das moedas. E qual é o país que mais commodities e mais rico em recursos naturais existe no mundo? Porque é o país também mais extenso, não é? A Rússia. E aqui as coisas começam a ficar claras. Porquê toda esta narrativa? Porquê toda esta fobia à Rússia de atacar Dostoiévski, de atacar Tolstói, de atacar Tchaikovsky, de atacar a cultura, a história, o povo da Rússia? Porquê que é esta avançar até este território? Porque ali estão 75 trillion dólares, ou seja, 75 bilhões em português de Portugal, 75 bilhões
de dólares em recursos naturais. Sendo que o segundo é os Estados Unidos, o terceiro é a Arábia Saudita, que é praticamente só gás e principalmente petróleo. Depois o Canadá, o Irão, a China, Brasil, Austrália, Iraque e Venezuela. Mas aqui são os países mais ricos. Isto foi tirado de um recente estudo que era do... Agora não me recordo, tenho aqui coisa, mas não encontro qual era a fonte. Mas vou pôr aqui a imagem para vocês verem. É um estudo de uma dessas estatísticas internacionais e é recente. E então aí tu vês que porque é que há este interesse todo na Rússia. Isto é uma história muito antiga, vamos falar disto com mais profundidade em algum momento, mas o que é certo é que a Rússia tem no seu espírito, e desde há séculos que tem ali uma forma de ser, e que isto ficou claro depois da Segunda Guerra Mundial. Aqui na Europa Ocidental houve um apaziguamento, o pacifismo, a democracia e os direitos humanos, uma ideia de final da história, de que a democracia, que nós vivemos no melhor dos sistemas e que depois disto não há nada. Na Rússia as coisas foram um pouco diferentes. Eles tiveram que lutar pela sobrevivência, lutar com embargos, com a pobreza, com o comunismo, e, isso, e hoje em dia eu diria que é um povo muito mais preparado para a guerra do que nós. E para quem já visitou o Museu da Vitória em Moscovo, fica bem com esta ideia. Aquela seriedade, aquele silêncio total, aquelas paredes enormes, aquele frio. Hum, já lá estive duas vezes. Uma das vezes, duas vezes que estive lá em Moscovo, fui lá. Uma fiquei pela parte que não é com a visita guiada, e a outra fiz a visita inteira. E aquilo é trágico. É trágico. Portanto, a ideia de que é um país ameaçado de potências externas não é novo. É por isso que a população tem mais preparação do que a europeia para estes temas. E que nada destas coisas assusta ou amedronta o povo russo. Portanto, agora a entrada destes dois países, da Suécia e da Finlândia, para as suas fronteiras é visto por eles como mais uma ameaça, mais uma provocação para a qual eles darão a resposta que for precisa. E para eles, se for preciso morrer, morrem. Essa é a diferença. Na Europa ninguém está disposto a morrer pela nação. E muito menos por uma entidade. Ninguém está... Quem é que de cabeça sã em Portugal está disposto a morrer por causa do Zelensky? Ou por causa da Finlândia, do disparate da Finlândia entrar na Rússia, na NATO, para provocar a Rússia? Claro, é que nem sequer faz sentido. Portanto, aqui estamos a falar de conceitos diferentes. Estamos a falar de uma organização militar que é globalista, que insere várias nacionalidades, várias religiões, várias sensibilidades. E estamos a falar de um país que é outra coisa, é uma nação, é a Rússia. É, com uma história comum, com uma forma comum de ver as coisas e com um caráter muito particular. Sim, mas isto vamos falar noutra ocasião com mais profundidade, talvez em diferentes episódios, talvez aqui entrevistando algumas pessoas que eu estou pensando em trazer aqui ao canal, que sabem destes temas, de história, que sabem da Rússia. E vemos por aqui. Hoje foram as notícias de coisa. Uma boa Páscoa a todos.